Tô, Sil, tô. Se fosse de oratório. Não, mas se fosse outro. Agora, esse sistema. Mas esse sistema não. Se fosse outro sistema, eu até ia. Se fosse curso de oratório, outro curso, mas o sistema. Começar então, né? Senhoras e senhores, vereadores e demais cidadãos aqui presentes, boa noite. Cumprimentamos também a todos que acompanham esta sessão ao vivo via internet pelo site da Câmara Municipal. Invocando a proteção de Deus, inspirados nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito e havendo um número legal de vereadores, declaro aberta a 10ª sessão ordinária de 2016. Neste dia 5 de abril de 2016, determinamos os vereadores e vereadoras e convidando os demais presentes que se mantenham em pé para fazermos uma reflexão divina pela vereadora Silvana. Boa noite, vereadores, os que se encontram presentes nesta casa, aos nossos funcionários e a quem nos acompanha pelo site. A passagem que eu irei ler se encontra em Efésios 6, versículo do 10 ao 24. A armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhados nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, as cinturinhas cingidas com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embracai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Paz aos irmãos, amor e fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor inalterável e eterno. Está aberto o pequeno expediente. Obedecendo ao ordenamento regimental, solicito que faça a leitura da pauta 11. Histórico da sessão, 10ª sessão ordinária da 11ª reunião anual. 4º ano legislativo, 15ª legislatura, realizando-se no dia 5 de abril de 2016, às 20 horas. Primeira parte, pequeno expediente. Ofício 104/2016 do Ministério Público, 3ª Promotoria de Cornélio Procópio, Paraná. Comunica que nos dias 11 a 14 de abril de 2016
será realizado correição ordinária nas promotorias de justiça da comarca de Cornélio Procópio. Ofício GP 169/2016 do Executivo Municipal, resposta ao ofício vereadora 09/2016 de Silvana Pirolo Germanos Vila. Ofício GP 137/2016 do Executivo Municipal, resposta ao requerimento 024/2016 do vereador Ismael Serafim Tavares. Ofício SACM 20/2016, de 30/3/2016, da Presidente da Câmara Municipal e Executivo Municipal, encaminha projetos de lei aprovado na 9ª sessão ordinária de 2016. Ofício SACM 21/2016, de 31/3/2016, da Presidente da Câmara Municipal e Executivo Municipal, encaminha proposições dos vereadores aprovado na 9ª sessão ordinária de 2016. Ofício SACM 22/2016, de 31/3/2016, da Presidente da Câmara Municipal ao Secretário Municipal de Agricultura. Requer informações sobre o Plano Municipal de Arborização. Ofício vereador 010/2016, 31/3/2016, da vereadora Anete Andrade Frederico ao Executivo Municipal. Requer informações sobre galeria pluvial. Matérias para deliberação plenária, proposições. Do Legislativo Municipal. Moção de aplausos 15/2016, autoria vereadora Anete Andrade Frederico, requer que seja inserida em ata e posteriormente enviada às funcionárias Sueli Blanco e Lauriane Delequa, da Biblioteca Cidadã de Ná Pinheiro Gonçalves. Moção de aplauso às funcionárias Sueli Blanco e Lauriane, da Biblioteca Cidadã de Ná Pinheiro Gonçalves, pelo projeto desenvolvido de contação de história. Justificativa. Concede moção de aplauso aos funcionários Sueli e Lauriane, da Biblioteca Cidadã de Ná Pinheiro Gonçalves, pelo projeto desenvolvido de contação de história. Acredito que o coelhinho que não era da Páscoa, Ruth Rocha, desenvolvido nos dias 29 e 30 de março de 2016, foram a primeira contação de história de muitas que virão. Parabéns pela memorável iniciativa, uma ferramenta inegável que contribui para o processo de ensino-aprendizagem, fortalece vínculos sociais, educativos e afetivos, além de motivar os pequeninos para que desde cedo tomem gosto pela leitura. Requerimento 26/2016. Autoria vereador Ismael Serafim Tavares. Requer que, após ouvir o plenário, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte providência: aquisição de armas de grosso calibre e radiocomunicador para a Polícia Militar. Justificativa. Não obstante o fato de a segurança pública ser atribuição do Estado, cumpre ao município o papel de auxiliar, principalmente visando a proteção da sua população. Ultimamente temos acompanhado nos noticiários e parte da população, não somente pelos noticiários, mas também tendo sido vítima de assaltos e à mão armada, que aos criminosos têm se armado cada vez mais com armamento de grosso calibre. Já as forças de segurança no município estão equipadas apenas com pistolas que não garantem a estes agentes condições de enfrentar criminosos, portanto armas de grosso calibre. Mesmo assim, a Polícia Militar de Sertaneja, com muito esforço, tem buscado combater todos os tipos de crime no município na medida do possível, o que torna ainda mais louvável o trabalho de crime no município na medida do ainda mais louvável o trabalho desenvolvido por estes policiais civis e militares. Temos notícia também de que a Polícia Militar e Civil de Sertaneja não possuem também radiocomunicador, o que dificulta o trabalho dos mesmos. Desta forma, em complemento ao Estado, solicitamos que a Prefeitura Municipal adquira armamento de grosso calibre e radiocomunicador para ser fornecido à Polícia Militar e Civil do município de Sertaneja. Requerimento 27/2016, autoria vereadora Silvana Pirolo Germanos Vila, requer que, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte providência: cessão de máquina de roçar para associações. Justificativa.
Excelentíssima Prefeita, no município de Sertaneja existem entidades que complementam a atividade tipicamente estatal e contribuem para o desenvolvimento e qualidade de vida dos munícipes. Uma das principais atividades exercidas no município por associações é na contribuição para a limpeza pública. Desta forma, Excelência, solicitamos que, nos termos do artigo 104 e seguintes da Lei Orgânica do Município de Sertaneja e demais legislações pertinentes, requer seja estudado a possibilidade de aquisição de roçadeira para cessão a associações que preencherem os requisitos legais, especialmente quanto a possuírem título de utilidade pública e estarem exercendo atividade no município. É só um minuto. Eu quero mais uma vez, ô Luciano, pedir para que você se mantenha em silêncio aí, né? Olha, você, escuta aqui, Luciano. Você não pode ficar conversando durante a sessão, tem que se manter em silêncio. Então é um favor que eu estou te pedindo. Você entendeu, ô Luciano? É um favor que eu estou te pedindo. Mantenha-se em silêncio. Nós vamos continuar, então, aqui com a leitura. Nós vamos pedir a sua colaboração. Tudo bem? Tá, nós vamos continuar com a leitura, tá? Requerimento 28/2016, autoria vereadora Silvana Pirolo Germanos Vila, requer que, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte providência. Reitero o requerimento 2752/2015, conforme cópia em anexo. Justificativa. No ano de 2015, solicitamos por 2 vezes o pedido de colocação de placa de orientação para vendedores ambulantes, bem como correção da tabela de valores para liberação de alvarás para ambulantes, conforme cópia dos requerimentos em anexo. Não obstante o fato de termos solicitado por 2 vezes, até o presente momento nenhuma providência foi tomada. Desta forma, reiteramos os requerimentos e ainda requer a recolocação das placas de orientação, bem como informações sobre a fiscalização, se está ou não sendo realizada para coibir a prática de comércio ambulante irregular, ou seja, sem o devido recolhimento das taxas e a obtenção de licença. Requerimento 29/2016, autoria vereadora Anete Andrade Frederico, requer que, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte providência. Reitero os ofícios, vereador número 38 e 024 de 2015, que solicita informações quanto a tributos lançados juntamente com o carnê do IPTU. Justificativa. No ano de 2015, por 2 vezes, solicitamos informações sobre o lançamento de tributos não previstos no Código Tributário Municipal, conforme cópia dos ofícios estão sendo emitidos, inclusive com os referidos tributos que questionamos. Imaginamos que exista a revisão legal desse tributo. Desta forma, requer seja fornecida a cópia da Lei Complementar Municipal que prevê os referidos tributos. Do Executivo Municipal nada constou. Matérias em trâmites e procedimentos. Aguardando parecer nas comissões, aguardando inclusão à ordem do dia, sob pedido de vista, adiado discussão ou votação, retirado pelo autor ou líder executivo, arquivado por inadmissibilidade, indeferida, rejeitado, nada constou. Atas das sessões anteriores. Ata da 9ª sessão ordinária de 2016. Atestados, atos oficiais, audiência pública, certidões, sessão dependência, contratos, despacho do presidente, editais, licitações, parecer do Tribunal de Contas, pareceres outros, recursos, tribuna livre, nada constou. Segunda parte, ordem do dia. Despacho do presidente, nada constou. Discussão e votação única. Moção de aplauso 15/2016, requerimento 26, 27, 28 e 29, 2016. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei do Executivo, PLE 51/2016, autoria Executivo Municipal, dispõe sobre denominação de nomes para as ruas projetadas do loteamento residencial Portal do Sol e da outras providências. Projeto de Lei do Legislativo PLL 3/2016, autoria vereador Valmir Martinez Ortiz, declara de utilidade pública a Associação de Proteção aos Animais de Sertaneja
SPAS e da outras providências. Segunda discussão e votação, nada constou. Terceira discussão, nada constou. Terceira parte, grande expediente. Quarta parte, explicações pessoais. Conforme artigo 20, item 2, a linha C, e artigo 130, parágrafo 1º do Regimento Interno, as proposições lidas nesse expediente que não forem deliberadas nesta ordem do dia ficam automaticamente despachadas para as comissões competentes para análise e emissão dos devidos pareceres, obedecendo aos prazos regimentais. Em votação a ata da 9ª sessão ordinária de 2016, não havendo manifestações, a referida ata está aprovada. E nada mais havendo, está fechado o pequeno expediente. Está aberta a ordem do dia. Neste momento, encerram-se as inscrições para uso da palavra no grande expediente, explicações pessoais. Em cumprimento ao artigo 132, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno e artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, solicito a verificação de quórum. Anete Andrade Frederico. Presente. Elza Maria Sena de Almeida. Presente. Ismael Serafim Tavares. Presente. José Aparecido de Paula. Presente. José Carlos Pardinho. Presente. Maria Lúcia Stelato da Silva. Presente. Silvana Pirolo Germanos Vila, presente. Valdecir Carlos Martins. Presente. Valmir Martinez Ortiz. Presente. Havendo número legal de vereadores, iniciamos as deliberações. Despacho do presidente, nada constou. Discussão e votação única, a moção de aplauso 15, de autoria vereadora Anete Andrade Frederico, que requer que seja inserida em ata e posteriormente enviada às funcionárias Sueli Blanco e Lauriane Delacqua, da Biblioteca Cidadã de Iná Pinheiro Gonçalves. Moção de aplauso às funcionárias Sueli Blanco e Lauriane Delacqua, da Biblioteca Cidadã de Iná Pinheiro Gonçalves, pelo projeto desenvolvido de contação de história. Coloco em discussão. Peço a palavra, senhora presidente. Sim. Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que nos acompanham, pelo site da Câmara. Eu vejo esse pedido de moção de aplauso assim, de suma importância e muito motivador. Foi desenvolvido, acredito que seja o primeiro de muitos, que ainda virão, foi desenvolvido no dia 29 e 30 de março, na Biblioteca Cidadã de Iná Pinheiro Gonçalves, e a historinha contada foi da Ruth Rocha, o coelhinho que não era de Páscoa. E conforme eu coloquei na justificativa, eu não tenho dúvida que é uma ferramenta inegável, pois contribui de forma significativa para o processo de ensino-aprendizagem. E todo o cronograma que elas fizeram, a Sueli e a Lauriane, foi de apresentação tanto para a educação infantil, para os CMEIs, para a pré-escola, para as séries iniciais do ensino fundamental, também para o Espaço Infância, e foi assim um momento muito especial. Eu fui assistir, além dos cenários riquíssimos, a iniciativa da bibliotecária em estar desenvolvendo esse projeto. Quando eu disse que é o que eu acredito que seja o primeiro de muitos, é porque daí, depois que teve a apresentação, elas até já me mostraram alguns materiais que elas estão confeccionando e já tem data marcada para daqui uns dias da Dona Baratinha. E a gente sabe da importância da contação de histórias, porque além de ser uma ferramenta que contribui de forma significativa para o desenvolvimento da criança, desperta pequenos leitores, estimula o mundo da imaginação e hoje, onde a gente vive um mundo de tecnologia, as crianças, cada vez mais, elas têm acesso à tecnologia mais cedo. E muitas vezes os livros
eles acabam, né, sendo esquecidos. Então, é um resgate bacana, é um trabalho muito bonito, que além da contação de histórias em si, né, que fortalece vínculo social, educativo e afetivo, é indiscutível, é inegável o quanto que a contação de histórias contribui para o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu vejo que é uma moção muito merecida pela iniciativa das funcionárias da Biblioteca Cidadã. É só, senhora presidente. Ainda em discussão? Coloque em votação a moção de aplauso 15. Anete Andrade Frederico, Sim. Ismael Serafim Tavares, Sim. José Aparecido de Paula, Sim. José Carlos Pardinho, Sim. Maria Lúcia Stelato, sim, Silvana Pirolo Germanos Vila, Sim. Valdecir Carlos Martins Sim. e Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente. Coloque em discussão e votação única o requerimento 26, autoria Ismael Serafim Tavares, que requer que, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao Executivo a seguinte providência: aquisição de armas de grosso calibre e radiocomunicador para a Polícia Militar. Coloco em discussão. Peço a palavra. Sim? Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, pessoal aqui presente e quem nos ouve e vê pela internet. Eu entrei com esse requerimento, como todos sabem, eu sofri na própria pele um assalto à mão armada, há mais ou menos uns 30 dias. E essa semana o vizinho meu passou pelo mesmo problema. Tentativa de assalto à mão armada. Quando o ocorrido comigo, eu procurei a Polícia Militar. De pronto atendimento, eles me deram toda a garantia, correram atrás e conseguiram pegar esses marginais. Mas o pessoal da Polícia Militar só tem uma pistolinha para andar com a viatura para enfrentar bandido. E a função da segurança pública não é só do Estado. O município também tem que ter a parte dele. Por isso, vários municípios têm a sua guarda municipal. E aqui eu estou pedindo ao Executivo a aquisição de armas pesadas, mesmo fuzil, para doar para a nossa Polícia Militar aqui de Sertanejo. Inclusive, radiocomunicadores, que há mais de 5 anos está quebrado e o Estado não arruma. E mais, nós temos aqui em Sertanejo 3 bancos. O Banco do Brasil, da região de Cornélio, é o que mais gira dinheiro aqui de Sertanejo. E do jeito que a bandidagem está invadindo a cidade para estourar banco, para assaltar, o nosso policial não tem condição com pistola, com revólver, enfrentar esse pessoal. E muita gente não sabe. Sertanejo já foi cercada pela polícia para não ser assaltada. Isso aí, para ver aonde chegou a nossa falta de segurança. Por isso nós temos que equipar a nossa Polícia Militar para tentar, pelo menos, dissuadir esse pessoal de vir para cá. Era isso. Obrigado. Ainda em discussão? Peço a palavra, senhora presidente. O senhor Luciano, eu já falei e volto a falar, você não pode
Está falando qualquer coisa agora, você tem que manter em silêncio. Eu peço para que você consiga ficar em silêncio até o término da sessão. Aí você fala à vontade, por favor. Colabora com a sessão. Tudo bem? A senhora pediu a palavra, né, vereadora? Consentido. Vereador Ismael, como você coloca, né, a questão que são funcionários do Estado, mas a segurança tem que ter a responsabilidade do município, a preocupação. Né? Aí eu vou lembrar, né, a todos nós vereadores o pedido das câmeras, né, que nós já entramos faz tempo, e a gente sabe que esse pedido vem de quem trabalha e quem realmente sente a necessidade e o problema. Quando o vereador colocou a respeito, né, que nós tivemos uma equipe de policiais aí cercando a cidade, porque havia a previsão de que um banco estaria sendo assaltado, nessa noite se trabalhou quase 50 policiais. Todos os cantos da cidade, todas as entradas da cidade estavam tomados de policiais paisanos. Então, nós vemos que a polícia, de fato, ela se preocupa, ela reivindica, né, vem policiais de fora para reforçar, então cabe o município realmente fazer a parte dele e se preocupar de uma forma mais intensa, mas dando respaldo àquilo que é necessário para que torna o problema nosso mais a menos e dê condições melhores aos nossos policiais. É só isso, senhora presidente. Ainda em discussão? Peço a palavra. Sim. Boa noite a todos, vereadores, cidadãos aqui presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. E obrigado também a todas as pessoas que acompanham pelo site da Câmara. Eu sou favorável ao requerimento do novo vereador. E é nos momentos difíceis que você tira o que pode vir de melhor. Pelo que o vereador passou, e mais alguns já passou, e ainda vão passar, eu entendo a boa ideia do vereador, né, de buscar mais melhoria para a segurança. Ele está certo, na realidade, porque hoje você vê no noticiário, né, a polícia está perto elas estão desarmadas, né? Então é muito louvável o requerimento do vereador. Ele está pedindo armamento pesado, né? E também o meio de comunicação também, que é o rádio, né? É muito importante o requerimento do novo vereador. Eu sou favorável. Ainda em discussão? Peço palavra, senhora presidente. Sim. É lógico que eu também vou ser favorável e digo mais, o quanto é pertinente e importante a solicitação do nobre vereador. Quando ele, na sua justificativa, disse que o Banco do Brasil é a agência que mais movimenta da região, é importante registrar também que tanto o Banco Itaú quanto o Banco do Brasil atende o município de Leópolis, município de Rancho Alegre, município de Sertaneja, o que reforça mais ainda a necessidade de estar dando uma melhora, um reforço, né, para os nossos militares. É de fundamental importância, é para a segurança de todos, e eu acredito que a aprovação, né, sem dúvida, vai ser unânime. Espero que a nossa excelentíssima prefeita tenha sensibilidade em relação à situação e estude também um mecanismo para que este requerimento, devido à sua importância, seja de fato atendido. É só, senhora presidente. Ainda em discussão? Eu peço a palavra. Sim. Boa noite, vereadores, vereadoras, amigos e amigos aqui presentes, também os amigos e amigas que nos acompanham pelo site da Câmara. Infelizmente, a gente via essas coisas acontecendo só em cidade grande. E agora está acontecendo muito em cidade pequena. É uma luta desigual. Enquanto um policial tem uma .40, o ladrão tem metralhadora, tem fuzil, tem o diabo 4. Então, logicamente, que esse requerimento é importante. Os policiais nossos, não só de Sertaneja, mas do estado do Paraná, eles vêm defendendo, né, nós cidadãos aqui, mas também precisa estar equipado. Porque é injusto um policial enfrentar um bandido com a .40, que antes era um 38, agora que passou para a .40,
Então, com certeza, né, eu vi na Folha de Londrina, algumas semanas atrás, que já alguns municípios do norte do Paraná já conseguiu, através da prefeitura. Sabemos que é do governo do estado, mas também sabemos que o município pode também fazer algo para ajudar, porque deixar só para o governo do estado, a gente está vendo como é que está essa crise no Brasil, não só em esfera federal, mas também estadual. Mas no município está difícil, está, mas também dá para ajudar. Então, com certeza, a gente, né, eu sou favorável ao requerimento, não tem nem jeito de falar ao contrário, e gostaria que a prefeita, sim, ela estivesse vendo alguma maneira de estar fazendo isso aí, ajudando os policiais militares, ela está automaticamente ajudando a população. Temos 3 bancos, 3 agências sertanejas, Sicredi, Banco do Brasil e Itaú. Aqui é divisa estado. Então é complicado. Sertaneja, ainda não aconteceu coisa pior. Só que o risco é muito grande. Porque a gente está aqui na beira da rodovia ali em cima, divisa de estado. Então, e os bandidos hoje é assim mesmo, estão atacando cidade pequena. Então eu espero, né, que a prefeita consiga fazer algo através do seu jurídico e consiga sim ajudar no equipamento dos policiais aí, dos militares e também do civil, né? Porque temos aqui a delegacia, aqui o detetive, aqui o Rony, que também usa a ponto .40, né? Se for possível também que dê a mão para o civil, porque ajudando as duas polícias aí, com certeza quem sai ganhando é a nossa população. É só. Peço a palavra. Sim. Eu acho que o requerimento do novo vereador veio numa boa hora e espero que a prefeita, que ela não pode fazer, acho que sem mandar um projeto para a Câmara, ver uma maneira de fazer um projeto lá que peça o dinheiro para comprar essas armas pesadas, e eu acho que tenho certeza que todos os vereadores votarão favorável. E o Ismael está de parabéns. Coisas boas a gente tem que votar favorável. Vou votar favorável. Ainda em discussão. Coloque em votação o requerimento 26. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Sim. Maria Lúcia Estelato, sim. Silvana Pirolo Germanos Vila. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. E Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente. Coloque em discussão e votação única o requerimento 27, de autoria da vereadora Silvana Pirolo Germanos Vila, que requer que, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte providência: cessão de máquina de roçar para associações. Coloque em discussão. Peço a palavra, senhora presidente. Sim. Esse requerimento, ele se tornou abrangente para que ele sirva por reivindicações de todas as associações que esteja regularizado, né? Que possa contemplar o que nós estamos sugerindo. Pensando em particular com relação a este requerimento, ele foi, na verdade, elaborado especialmente pela questão da ABNEC, que já é do conhecimento de todos nós, os que nos acompanham, né? A ABNEC, até hoje, ela vem dando uma assistência em alguns lugares de limpeza com relação a alguns locais do nosso município. E o que aconteceu? Há um tempo atrás, eu fui procurado pelo pastor André, e ele solicitou para ver a possibilidade de um apoio, porque a roçadeira deles, né, havia quebrado. Aí foi emprestado do José Lopes, o popular Zé Coco, também acabou se quebrando. E ele me procurou para ver a possibilidade, para eu estar entrando em contato com a prefeita e ver a possibilidade da prefeitura adquirir e repassar para a ABNEC, para eles poderem dar continuidade a um trabalho que já vem fazendo. E eu procurei pela prefeita, só que, como está tardando demais para uma resposta, e eu conversando com o jurídico, aliás, o jurídico já havia me orientado que haveria a possibilidade, dentro do artigo 104
da lei orgânica do município, que haveria a possibilidade de se desenvolver, de se criar uma lei aonde possa estar adquirindo o maquinário necessário, né? E essa lei determinando o prazo, condições, né, para fazer essa cessão à associação, né? E que haveria possibilidade desta forma. Quando eu conversei com a prefeita, ela disse que, né, porque o maquinário não é caro, é um maquinário barato, não é uma coisa assim exorbitante, né? É um trabalho que realmente está sendo prestado ao município. Ela demonstrou reconhecimento disso, eu acredito que ela reconheça isso, mas não basta reconhecer, né? Tem que se dar o apoio. E isso são coisas que a gente cansa, né, de solicitar. Então, eu espero que a prefeita realmente acate, né, este pedido e que possa providenciar, né, uma lei e mandar para esta casa, né, para que nós possamos aprovar e isso realmente venha acontecer. Só para levar ao conhecimento de vocês, eu vou ler rapidamente o artigo 104 da Lei Orgânica, que fala sobre os bens municipais. A administração dos bens municipais cabe ao prefeito, ressalva a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em serviços e sob sua guarda. No artigo 105 diz o seguinte: o uso do bem imóvel municipal por terceiros far-se-á mediante autorização, permissão ou concessão. Então, nós sabemos que existe forma, existe apenas a questão da boa vontade, ela, né, levar ao jurídico dela, criar esta lei, mandar para nós, para que a ABNEC tenha um apoio para dar continuidade ao trabalho que ela já vem executando. E que isso também sirva para outras associações que esteja legalizada, para que elas também tenham apoio e que querem colaborar com o município. É só isso, senhora presidente. Ainda em discussão? Peço a palavra. Sim. Eu concordo plenamente com a Silvana. Eu acho que realmente tem que ser, ela tem que mandar um projeto para cá também, é igual do revólver, do calibre lá, do revólver lá. Tem que mandar o projeto para cá e eu acho que todo mundo aprovaria, né? É uma associação, a ABNEC, que sempre está limpando a cidade e não cobra nada, é de graça, né, que faz o serviço. Não custaria comprar uma roçadeira, dar algumas coisas, gastar aí uns 10 mil, 20 mil reais em maquinários e ceder para a ABNEC. Eu sou favorável. Ainda em discussão? Peço a palavra, senhora presidente. Sim. Eu também vou ser favorável a esse requerimento da vereadora, porque no Paranagi, né, eu comprei uma máquina para estar fazendo justamente esse trabalho. Então, a prefeitura, se conseguir, né, comprar essas máquinas, para estar passando, né, para poder estar fazendo esse trabalho. Então, lá no Paranagi, eu tenho uns meninos meus lá, que, né, eles fazem esse trabalho lá para mim, né, que em roçagem, né, roçar os canteiros nossos lá, roçar o nosso cemitério. E é um trabalho, assim, que às vezes a gente tem que, né, como se diz, meter a mão na massa mesmo, senão não funciona. Então a gente, né, o requerimento dela veio em boa hora, né, então eu sou favorável e eu torço bastante para que a prefeita, né, consiga conseguir essas máquinas para a associação. Seria só. Ainda em discussão? Peço palavra, senhora presidente. Sim. É lógico que eu também serei favorável, né? Nem tem necessidade de ficar questionando aqui em relação ao trabalho desenvolvido pela ABNEC, que já é do conhecimento de todos. A gente sabe o quão ele tem colaborado até para deixar a nossa cidade até mais bonita, mas também pela abrangência, né, do projeto, que no caso, hoje eu não sei como que está em relação às escolas. Mas eu sei a dificuldade em relação à manutenção, à roçagem do gramado. E todas as escolas também possuem associação. Então, é um projeto bem interessante, de grande abrangência, e não vejo, assim, dificuldade nenhuma, né, na tramitação de uma lei para que seja respaldado, para que as associações possam ser usadas, ser beneficiadas. Luciano, eu vou pedir para que você mantenha silêncio ou se retire
desse local agora. Ou você mantém silêncio, como eu já te disse. Você pode falar com todos aqui depois que terminar, ao término da sessão. Então, você se mantém em silêncio ou você vai ter que se retirar. Tudo bem? Com certeza, mas no momento certo, tá? Alguém quer fazer uso da palavra ainda com relação a esse requerimento? Peço a palavra. Sim. Bom, eu sou favorável também ao requerimento, mas fazer só uma observação. Quando não existe administração, é preciso ter participação da Câmara administrada através de projeto e requerimento. Mas eu sou favorável ao requerimento do vereador. Ainda em discussão? Peço a palavra. Sim. Logicamente, sou favorável ao requerimento. Gostaria que tivesse muito mais associações, né, em sertaneja, que também tivesse fazendo esse trabalho. Eu acho que nada mais justo do que o município, dentro da sua possibilidade, mandar esse projeto, se esse projeto for um projeto através do jurídico da prefeitura, puder, logicamente que a Câmara vai aprovar, só que eu fico até assustado, né, quando eu vejo o nobre vereador, amigo Cido do Paranagi, quando ele fala que lá no Paranagi teve que comprar uma máquina para roçar até mesmo o cemitério. Quer dizer, quem deveria estar fazendo isso, que é o poder público, que a prefeitura não está fazendo, nada contra. Se o vereador comprou, meus parabéns a ele, né? Parabéns à atitude dele. Só que eu acho que a prefeitura tinha por obrigação de cuidar de um lugar que nem o cemitério, que nem a entrada ali do Paranagi, o canteiro. Isso é obrigação do município, é o mínimo que o município tem que fazer. Agora, quanto a roçadeira para a associação, não só para a Benec, qualquer outra associação aí que precisar, e se o jurídico da prefeita falar que tem como fazer isso, com certeza, vou ser favorável, porque a associação nada mais quer do que ajudar a administração. Só isso. Então é o mínimo que a prefeitura, através da prefeita, tem que ser feito. Só se o jurídico da prefeita falar que não pode. Que nesse ponto eu não vou mexer, que eu não sou advogado, eu não sei o que a lei fala. Mas se puder, com certeza. É só. Ainda em discussão? Coloque em votação o requerimento 27. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardim. Sim. Maria Lúcia Stelato. Sim. Silvana Pirolo Germanos Vila. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. E Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente. Coloque em discussão única e votação o requerimento 28, autoria Silvana Pirolo Germanos Vila, requer que após ouvir o plenário seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte providência. Reitera o requerimento número 27 e 52, conforme cópia em anexo. A senhora vai explicar, né, vereadora? Com relação à justificativa, né? Coloque em discussão. Peço a palavra, senhora presidente. Bem, amigos, vocês bem lembram, né, do requerimento, né, o requerimento 27, o 52, aonde solicita a verificação da tabela, aonde se cobra, né, os valores de alvará para que o vendedor ambulante venha até o município, o distrito, né, e contribua para que ele possa entrar dentro do município, contribuir e comercializar aquilo que ele está trazendo. Até porque o que a gente comenta muito é a questão, né, da concorrência desleal, é isso que a gente prega bastante, é a concorrência desleal. Existe a questão, eu mesmo já abordei vários, né, de ir pedir que se retire, porque o que acontece? Existem muitos vendedores ambulantes que vêm ao sábado, porque sabe que geralmente sábado, de repente, não vai ter a fiscalização devida e a prefeitura se encontra fechada.
Então, o que acontece? Eu mesmo vou e abordo essas pessoas. Já teve vários casos que eu fui e abordei. Teve vários casos que eu fui pedir para o Wagner, agradeço bastante ele, tanto ele solicita como o Décio solicita. Nós temos o vereador Cido também, né, Cido? Até o requerimento 27 nós entramos juntos solicitando o que eu estou aqui explicando. E as vezes que eu necessitei do Wagner, todas as vezes ele nos atendeu. Só que o que é incoerente, as pessoas vêm cobrar de nós o seguinte, então nós não podemos trabalhar. Pode, é o que eu questiono. As pessoas são bem-vindas ao nosso município como cidadãos. Contribuiu, fica, não contribuiu, sai. Por quê? Porque a verdade é o seguinte, a incoerência... Eu acho que podia pedir... Está suspendendo a sessão por alguns minutos. Vamos então reiniciar a sessão. A vereadora Silvana estava fazendo uso da palavra, então continue, por favor. Bom, amigos, então eu vou ser prática com relação ao que nós estamos solicitando, o que eu estou solicitando. Novamente, a primeira coisa é a colocação das placas. Pensa que não, mas enfim, se as pessoas muitas vezes esquecem que na cidade tem mando, que tem que ser respeitado, que tem, né, onde tem que comparecer para ver a possibilidade para adentrar e para ficar, enfim, à vontade e comercializar de uma forma legal e não desleal, né? Então, a primeira coisa é a placa que nós tínhamos. A gente pensa que essas coisas não têm valor, mas isso se organiza o município, né? Então, o que acontece? Já pedi, existem alguns comerciantes que sempre estão me reivindicando e até já me solicitou, que eu acho que até um tanto indelicado, que eu solicitasse no documento as tintas que ele mesmo, se eu topasse também da gente pôr a mão na massa, e que a gente providenciaria e pintaria essa placa. Isso é até um tanto indelicado. A gente fala que não deveria falar, mas eu falei porque eu acho que eu devia falar.
Aí a primeira situação é essa. A segunda, realmente, é que as pessoas se aproveitam. E aí eu quero saber quem é o fiscal que agora está fiscalizando. Eu acredito que seja o Mauro Ornelas que tenha voltado para o setor. Só que realmente tem que funcionar esse trabalho. E tem que levar a sério, tem que respeitar o comércio do nosso município. E tem que ver que realmente é uma concorrência desleal. A questão não é nós sabermos que a pessoa tem necessidade de vender para sobreviver. A questão é nós termos a certeza que a pessoa vai vir, mas vai respeitar os comerciantes que aqui se encontram com os tributos, né? Porque todos nós temos que fazer algo para sobreviver, e eu sei que é sobrevivência, eu não deixo de compreender isso aí. Só que é desleal. E o que é certo, e nós temos que defender o que é certo. E essa situação acontece bastante aos sábados, principalmente ao sábado. E aí eu já encarei, já fui xingado e tal, então eu já encarei várias situações até que realmente a pessoa recolhesse e fosse embora. É triste, me dói, mas é o correto, né? E então, aí o que eu preciso saber também é realmente, né, de que forma que o funcionário está trabalhando. E esta tabela, que já desde o ano passado eu venho cobrando, não está esquecido. Eu venho sempre cobrando, o Wagner sabe disso, com relação aos valores, porque está bastante defasado. Na época, quando eu apresentei o documento, eu trouxe para vocês até, né, a lei junto comigo. E ela se encontra bastante defasado com relação aos valores, porque são N valores, depende daquilo que se comercializa, é o valor que se cobra. Mas hoje não se cobra praticamente nada. Só que já desde o ano passado estão mudando essa tabela. Eu estou com medo até dela ser alto demais o valor e aí é começar a assustar, porque até hoje essa tabela não chegou e ela não se regularizou. E eu quero também deixar claro aqui, que eu sei e é justo que eu falo, que várias situações a prefeita está indeferindo. Aliás, eu digo que eu não posso dizer aqui que 100% ela está indeferindo, justamente para colaborar com o comércio. Ótimo, que bom, e eu sei que ela está fazendo isso, porque já foi necessário eu entrar em contato com ela por algumas situações, né? Eu sei que isso está acontecendo. Mas e daí? E fora de hora? E os sábados? E os domingos, que é onde as pessoas aproveitam bastante, né? E aí também nós temos a questão que nem do distrito, que lá é o caso bastante sério, que aí eu não sei se o Cido vai fazer uso para explicar. Você vai fazer, vereador? Então eu vou deixar que você fale aquilo que você vivencia também no distrito de Paranagi. É só isso, senhora presidente. Ainda em discussão? Peço a palavra, senhora presidente. Sim. Eu também vou ser favorável a esse requerimento da vereadora, que é o seguinte, que lá no Paranagi também não é diferente. Então a gente está na luta, né? A gente está cobrando, e como ela disse, é uma briga desleal, porque as pessoas, eles não pagam imposto, e essas pessoas chegam e invadem o nosso município, né? E vendem tranquilamente. Então, esses tempos atrás, eu tive um caso sério lá, né? Um pessoal que estava vendendo móveis lá, e sem dúvida, prejudicando o nosso comércio, né? Porque nós temos nossas lojas aqui também. Então, conversei com a prefeita, conversei com a vereadora, né? Então, a gente se uniu, né? Graças a Deus, deu uma maneirada, né? Então, a gente vai continuar, né, fiscalizando, que é o nosso papel de fiscalizar, né? E se invadir, a gente vai para cima de novo, sem sombra de dúvida. Seria só, senhora presidente. Ainda em discussão? Peço a palavra? Sim. Bom, eu também vou ser favorável ao requerimento da nova vereadora, mas queria que ela incluísse na placa, quando ela mandasse fazer, para lembrar o povo de Sertaneja o que esse grupo político fez nesses 13 anos. Todos os setores bagunçados. Vereadora, e deixar em vermelho a inscrição é outra. Lembrando ao povo a incompetência desse grupo político. A discussão é outra, não pode mudar para outro assunto. Não, aproveitar na placa. Ainda em discussão? Peço a palavra. Sim. Logicamente, sou favorável ao requerimento. Inclusive hoje, não sei se o caminhão que estava vendendo quase de tudo, era um caminhãozinho furgão,
tinha vários itens. Estava lá na Rua Boiadeira. Não sei se estava pagando o que tem que pagar, se não estava, mas eu vejo que é injusto com o comerciante, que paga seus impostos, alvará, e chega o pessoal de fora aí, e talvez não paga nada. Mas isso aí, minha gente, é falta do quê? Falta de administração, falta de fiscal. Tem que ter um fiscal para fiscalizar isso aí. Muitas vezes o fiscal fica preocupado, em época de festa, de deixar cidadão que mora em sertaneja, que paga alvará, que é vendedor ambulante, tirando esse vendedor da festa, e se preocupar o ano inteiro com gente que vem em sertanejo e no Distrito Paranagi e não paga nada. Então tem que ter um fiscal que realmente trabalhe, que realmente fiscalize. Porque senão não dá certo. Não tem como dar certo. Vai chegar gente aqui no município, vai chegar gente lá no Distrito Paranagi, vai vender e não vai ter ninguém para fiscalizar. Não sei se esse caminhão que hoje está aí pagou os impostos que tem que ser pago. Acredito eu que não. Enquanto o comerciante sertanejo que paga seus impostos, paga o seu alvará, não está conseguindo vender nada. Eu falo isso porque a gente frequenta o comércio sertanejo, a gente vê como está o comércio já está ruim em geral. Agora imagina sertanejo que praticamente não tem quem fiscaliza, que o pessoal vem aí, vende até um pouco mais barato, porque não está pagando nenhum imposto, enquanto o nosso comerciante que paga os seus impostos, está aí lutando. O que vai acontecer? Fecha a porta. É isso aí, fecha a porta, é gente desempregada, porque o comerciante ele gera emprego. Então isso para dar certo, lógico, tem que ter placa, lógico que tem que ter, mas tem que ter alguém que fiscalize. Se não tiver, pode colocar placa, pode colocar o que for, não dá certo. Se não tiver um fiscal que cuide, que realmente fiscalize, que realmente fala, companheiro, você não pagou os impostos, você não pode vender aqui. Se você teimar, eu vou chamar a polícia militar. É isso aí. Enquanto não tiver alguém, é casa de Maria. Vai quem quer. Essa é a grande verdade. É só. Ainda em discussão. Peço palavra, senhora presidente. Sim. Eu serei bem breve. Quando o nobre colega falou que era caso de Maria, eu ia usar a expressão. Está parecendo o caso de mãe Joana, né, que acredito que todos conhecem. É lamentável, um requerimento reiterado por 2 vezes, né, já foi tantas vezes discutido ano passado, as 2 vezes, e novamente toda essa discussão. Só finalizo com a seguinte palavra: nada mais, nada menos, é falta de gestão, é falta de administração em não se tomar a providência, uma coisa que é legal, que é simples, é cabível e, infelizmente, o que foi feito? É muito triste. Sem dúvida, é uma concorrência desleal mesmo para os comerciantes. E não desanime, viu, nobre vereadora? Eu sei que a senhora também tem comércio, sente na pele, fala com muita propriedade, é porta-voz dos demais comerciantes, mas vamos ver, quem sabe, né? Sejam tomadas algumas providências. Emite uma placa? Pois não. Eu acho que nós temos que dar um prazo para esse requerimento ser respondido e ser executado. Se não for, nós temos que tomar providência aqui em cima, providência séria. Nós não podemos passar como criança aqui. Faz o requerimento pela 3ª ou 4ª vez e o executivo não toma providência. Tem funcionário para isso. Nós temos que cobrar, mas cobrar mesmo. Dar o prazo para a prefeitura responder e começar a executar esse serviço. Era só isso. Só para concluir, não sei se vocês lembram, quando foi aprovado por essa casa, né, um projeto de lei em relação ao papel do fiscal, que estava até previsto para ele fiscalizar o mar, a praia. Estão lembrados disso? É uma vergonha, né, gente? Então, vamos levar com mais seriedade as coisas públicas, a administração, dar o devido respeito que o povo, que o cidadão merece. É só. Ainda em discussão.
Peço palavra, senhora presidente. Sim. Sou favorável, nobre colega, pelo seu requerimento, principalmente pelos valores da taxa e pela fiscalização, principalmente aqueles caminhões que vêm vender aquelas cestas básicas, que nós sabemos que, além de serem caras, elas exploram também as pessoas, né? E com certeza também elas não pagam, né, o devido valor que tem que ser pago. Nobre de sua parte, né, né, esse requerimento realmente, né, com certeza, né, todos vão apoiar. E quanto à fiscalização, né, final de semana, sábado e domingo, eu acho que nós podemos também podemos ajudar, né, porque de repente nós... Então, não, mas às vezes a gente vê, né, aquele caminhão fazendo aquela entrega, né, e de repente eles deixarem um celular à disposição na prefeitura, em algum lugar, né, para que as pessoas possam ter acesso, porque é final de semana, né, como que prefeitura fechada, né, então de repente um celular lá na frente, o número de alguém para que se possa, né, estar entrando em contato, estar se fazendo, né, a denúncia, se averiguando e fazendo a denúncia. É só, senhora presidente. Ainda em discussão? Coloco em votação o requerimento 28. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Sim. Maria Lúcia Stelato, sim. Silvana Pirolo Germanos Vila. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. E Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente. Coloco em discussão o requerimento 29, autoria Anete Andrade Frederico, requer que, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao Executivo a seguinte providência. Reitera os ofícios vereador número 38 e 24. 38 e 24 de 2005, que solicita informações quanto a tributos lançados juntamente com o carnê do IPTU. Coloque em discussão. Peço palavra. Sim. Em meados do ano passado, de 2015, no mês de julho, eu fui questionada sobre alguns lançamentos de tributos, né? A taxa de conservação e calçamento, a taxa de emolumento, enfim. Aí eu fui estudar o Código Tributário Municipal. É do meu conhecimento, né, a criação que qualquer tributo, ele está condicionado à reserva legal, ou seja, para a criação ou majoração de tributo é necessária a criação por meio de lei. E no nosso Código Tributário Municipal, os tributos estão previstos. Porém, os tributos lançados com o carnê de IPTU, eles não estão previstos. Então, eu entrei com um questionamento em agosto de 2015, através de ofício. Reiterei no dia 17 de novembro de 2015, preocupada com o lançamento dos carnês de IPTUs, tudo através de ofício, que, a priori, a resposta deveria ser mais rápida, né? 10 dias para responder. Não tive a resposta. E agora, os carnês, eles já começaram a ser entregues, e no carnê tem a cobrança dessa taxa. Eu não estou falando que essas taxas, elas estão sendo cobradas ilegalmente. Só que eu gostaria que a prefeita, ela mostrasse a previsão legal, né, desses tributos, ou seja, que nos fornecessem a lei complementar municipal que prevê os referidos tributos, porque não foi localizado. E aí também, né, no ofício que eu fiz em novembro, que foi o último ofício, eu até citei todos os amparos legais, né, a Constituição Federal, o artigo 150, o Código Tributário Nacional, o artigo 97, citei o artigo 3º do Código Tributário Municipal. Enfim, todas essas informações e questionamentos estão no ofício, né, do dia 17 de novembro de 2015. Mas, infelizmente, a gente ainda não teve respostas. Então, o que eu estou solicitando? Informações sobre o lançamento de tributos não previsto no Código Tributário Municipal,
conforme cópias, né, dos ofícios, né, que eu já mencionei, e que até o momento a gente ainda não teve resposta, né? Eu até acredito que exista, reitero aqui, a previsão legal da cobrança desses tributos, porque todo mundo cobra. Mas qual que é a lei complementar municipal que prevê esses tributos? Essa cópia dessa lei que eu estou solicitando. É só, senhora presidente. Ainda em discussão? Pesa a palavra? Sim. Eu apoio o requerimento da nova vereadora, mas eu acho que essa taxa que eles estão cobrando aí deve ser para manutenção do metrô ou dos viadutos que se encontram em Sertaneja. Porque quando esse grupo entrou, em 2005, eles mudaram o estatuto dos funcionários. O engenheiro da prefeitura de Sertaneja teria que fiscalizar o metrô, trem, viaduto e a Avenida Beira-Mar. Essa é a competência desse grupo. Ainda em discussão? Coloque em votação o requerimento 29. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Sim. Maria Lúcia Stelato, sim. Silvana Pirolo Germanos Vila. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. E Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente. Agora vamos para a primeira discussão e votação dos projetos 51 e 003. Mas antes eu peço parecer verbal do CCJ e do CPG. O CCJ, que é que temos como presidente o vereador José Carlos Pardinho. Eu peço seu parecer somente com relação ao 51, que dispõe sobre a denominação de nomes de ruas. Bom, nós reunimos o CCJ e o presidente, novo presidente. Eu, vereadora Nete, vereador Ismael, nós somos favoráveis à tramitação. Também peço o parecer verbal da presidente do CPG, a vereadora Silvana. Bom, presidente, analisando, né, nós analisando em comum e não vendo nenhum problema para que seja tramitado, então nós pedimos que dê continuidade. Coloco então em primeira discussão o projeto de lei do Executivo 51, que dispõe sobre a denominação de nomes para as ruas projetadas do loteamento residencial Portal do Sol e da outras providências. Coloco em primeira discussão. Coloco em primeira votação o projeto 51. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Sim. Maria Lúcia Stelato, sim. Silvana Pirolo Germanos Vila. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. E Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado em primeira votação, senhora presidente. Coloco em primeira discussão também o projeto de lei do Legislativo 3, autoria Valmir Martinez Ortiz, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção aos Animais Sertaneja. Coloco em primeira discussão. Sim. Peço pela aprovação dos vereadores desse projeto, onde se cita o título de reconhecimento de utilidade pública à ONG, Protetores aos Animais de Sertaneja, denominada Espaço. Posteriormente, se encaminhada ao prefeita Magda, pelo qual ficaremos na expectativa para que ela aterte o reconhecimento. Só isso, senhor presidente. Ainda em discussão. Coloco em votação o projeto de lei do Legislativo 03. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Sim. Maria Lúcia Stelato, sim. Silvana irá fazer a justificativa dela
Presidente, eu me abstenho de votar, porque como eu faço parte dessa ONG e sei que não posso estar dando meu voto. Certo? Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. E Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente, em primeira votação. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Eu gostaria de pedir dispensa de interstício do projeto 051 e do 003, vendo que não teve nenhuma polêmica, não teve nenhum voto contrário, que fosse votado em bloco esses dois projetos pela segunda vez. Coloque em votação o pedido de dispensa de interstício do vereador. Anete Andrade Frederico. Sim. Em bloco. Não, a dispensa. Nós vamos estar, então, pedindo para que o vereador não peça em bloco, porque um deles a vereadora não vota. Não, sem problema. Pode ser votado individual. Sim, então, em votação. Então, iremos votar agora o projeto de lei do Executivo 051. É a dispensa agora, né? Dispensa de interstício. 051. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Sim. Maria Lúcia Stelato. Sim. Silvana Pirolo Germanos Vila. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. E Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente, a dispensa de interstício Do projeto 51. ao projeto 51. Então, primeiro eu vou colocar em discussão, em segunda discussão. Coloque em segunda discussão o projeto 51. Coloque em segunda votação o projeto 51. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Sim. Maria Lúcia Stelato, sim. Silvana Pirolo Germanos Vila. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. E Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente. Segunda votação. Pela Agora, ordem, presidente. sim. Então eu gostaria de pedir agora a dispensa de interstício do projeto 003, que seja votado pela segunda vez hoje. Sim, coloco então em votação o pedido de dispensa do projeto 3. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Sim. Maria Lúcia Stelato, sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. E Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente, a dispensa de interstício ao projeto de lei legislativo 03. Coloco então em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 3. Coloco em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 03/2016. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Sim. Maria Lúcia Stelato, sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. E Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente, segunda votação, projeto legislativo 03. Terceira discussão, nada constou. Nada mais havendo, está encerrada a ordem do dia, está aberto o grande expediente. Inscrito para fazer uso da tribuna a vereadora Silvana, que eu convido para que faça uso. Reitero meu boa noite a todos. O que eu estarei dando esclarecimento a quem nos ouve, os vereadores, os que se encontram aqui, os que nos ouvem pela internet, é com relação à ONG. Agradeço o vereador Cuca, Valmir, por ser autor do projeto a meu pedido, porque como eu faço parte, eu não poderia ser autora deste projeto. E digo para vocês o seguinte, a ONG ela foi constituída no dia 23 de fevereiro de 2015. Faz parte dela, nós temos o Renan como presidente, como vice a Lina, como secretária Suelen Martins Oliveira, tesoureira Neuza Endogo Tavares, suplente Sérgio Carlos Baraldi,
Conselho Fiscal titular Wagner Rogério Batista, suplente Daniele Cristina Pimenta, membro Carolina Germano Soares. O motivo da constituição da ONG é realmente o amor que nós temos pelos animais. E eu digo isso de uma forma bastante intensa e verdadeira. Independente de qualquer situação, eu estaria me dedicando a esta causa. E é interessante porque o amor que nós temos, principalmente nós que dedicamos de verdade, dia a dia, nessa semana ainda teve folga, mas toda semana a gente tem denúncias para atendermos, eu me refiro a toda criatura. Adoro cachorro, mas eu me refiro a toda criatura, porque este amor, ele é constituído dentro de nós, né, por amor a toda criatura. E eu quero aqui trazer esclarecimento, porque a ONG, nós sabemos que é extremamente assim, delicada a questão dela ser totalmente envolvente à nossa sociedade, porque nos traz alguns, né, exige de nós alguns requisitos bastante sérios e amplos que nós ainda não temos, mas nós vamos batalhar para que isso aconteça. Tudo que acontece dentro da ONG é pela nossa responsabilidade. Existe o apoio dos membros da ONG. E algumas situações que nós vivemos devido providências, aí a gente contou com a população, né, nós indo buscarmos, né, em virtude de algumas situações. E aí nós sabemos que este é um passo lento, porque nós necessitamos muito do poder público para que realmente essa ONG se expande. Tá? Porque o que pode estar acontecendo dentro da responsabilidade que nós temos e do sentimento que nós temos, ela está acontecendo. Então, eu só quero levar, você vê, eu agradeço muito a esta casa, porque, na verdade, esta casa votou a um projeto que eu nem levei ao conhecimento deles aquilo que, de fato, a gente já vem executado, mas por já conhecer, né, um trabalho pelas conversas nossas e pela credibilidade que eu sei que vocês deram a este trabalho que já está acontecendo. Nós já realizamos quimioterapia em cadela de rua. Nós já tivemos que solicitar que o veterinário de fora viesse para realizarmos a quimioterapia em cadela de rua. Infelizmente, nós perdemos ela. Mas todas as sessões necessárias nós realizamos e nós cuidamos. E eu levo muito o nome do Renan neste momento e em todos os momentos que existe uma dedicação bastante intensa dele. Nós já tivemos caso de cavalo por maus tratos. Nós já tivemos situação de cavalo que nós tivemos que tomar providência junto com o Rogerinho, que faz parte da ONG, mas aí ele, né, como policial, nós tivemos que tomar providência, a ONG, para que este determinado cavalo fosse retirado da onde ele estava e fosse levado a uma outra localidade. E não bastando para nós, essa outra localidade foi para uma zona rural e nós fomos lá certificar de que as condições do cavalo não continuavam a mesma. Nós tivemos, por abandono de um cachorro maltês, nós tivemos que solicitar um veterinário de Londrina para que realizasse uma cirurgia por fratura de mandíbula, e esse cachorro ele teve que ficar por mais de 40 dias com aquelas grades que são colocadas, e essa cirurgia nos custou R$ 1.500, que nós fizemos uma campanha para que a gente conseguisse pagar essa cirurgia, e depois nós conseguimos fazer a adoção dele para uma advogada de Londrina. Atendimento a inúmeras denúncias residenciais, tá? E é cada um fazendo a sua parte. Não existe a questão de que existe o presidente ou existe aquele, não. A denúncia veio e nós sabemos exatamente o que temos que fazer. A única coisa, solicitamos mais algum para que a gente não vá sozinha. Há inúmeras residências que a gente tem atendido por questão de maus tratos. Atendimento aos cachorros que moram nas ruas, isso são inúmeros com relação a doenças.
nós desvermificamos, o que vai acontecendo? Nós temos, por exemplo, eu cito um caso que é o meu, mas são vários casos, eu trato de pelo menos 5 cachorros em frente da loja. E se torna, às vezes, já se tornou até complicado, que tem um cachorro que eu vou estar providenciando o castramento dele, porque eu amo ele de paixão, que é o Scooby, tem muitos que conhecem, e para tentar acalmar ele, nós vamos providenciar a castração dele, para ver se a gente acalma, porque a gente ama demais ele, entendeu? E nós não queremos que ele continue agredindo as pessoas e que as pessoas o maltratem. Então, nós vamos providenciar a castração dele. Então, o que acontece? Hoje a gente vê na comunidade, nós sabemos que é lento, mas a gente está vendo alguns conceitos sendo mudados e algumas importâncias serem tomadas por cada grupo de pessoas. Então, por exemplo, como eu tenho um grupinho de animal, né, eu tenho adotado também na minha casa, ela vai ser castrada depois de amanhã, já falei que eu tenho que providenciar a camisolinha dela. Então, como a gente tem, por exemplo, da forma que eu tenho um grupo de cachorro que eu trato em frente da loja, eu desvermifico, as cadelas são vacinadas para não pegarem cria. Nós temos, as pessoas foram tomando determinadas consciências que nós temos localidades que acontece isso. E que nós fazemos? Nós ajudamos essas pessoas com a ração. Então, como eu disse, nós temos gasto com alimentos e medicamentos para tratar de animais feridos que se encontram na rua, uma luta constante com a população de animais de rua que encontra, para nós encontrarmos um lar, e muitas vezes nós conseguimos, mas muitas vezes nós não conseguimos. Então, muitos cachorros, através de resgate nosso, através de recuperação nossa, através de cuidados, muitos cachorros, muitos animais estão sendo resgatados e famílias estão adotando. Isso nós sabemos que é questão de conscientização para nós despertarmos um olhar diferente para as criaturas. E eu digo para vocês uma coisa, é com imenso amor que nós fazemos. Para vocês terem ideia, a Neuza Tavares, que faz parte, ela, né, como veterinária, ela nos ajuda bastante, e ela faz parte também. Ela acabou e foi convencendo aos poucos o doutor Renato, porque aí cada dia a população foi aumentando e ele foi estranhando e tal, e hoje ela tem de 13 a 15 cachorros lá no fundo da casa dela. Ela, na verdade, ela constitui um abrigo de animal. E sabe o que é bacana, gente? Não importa o horário que eu ligo, nem para Renan, nem para Renan, nem para Rogério, nem para Neuza, não importa, e nem o horário que eles me ligam, porque isso já aconteceu muitas vezes. Seja 10, seja 11 horas, nós estamos ali de prontidão, porque nós temos amor e nós temos um olhar diferente, é isso aí. Então, eu só queria estar trazendo para vocês, nós entramos com um pedido hoje, né? Os vereadores vão recordar que há 2 anos atrás, se eu não me engano, eu pedi para que não houvesse aquele prazo para nós adquirirmos o título de utilidade pública municipal. E aí eu entrei com o projeto, nós conseguimos derrubar, a prefeita acatou, e por isso que nós temos condição de entrar com esse projeto hoje. E se Deus quiser, a prefeita vai acatar, ela tem consciência de alguns trabalhos que está acontecendo. E nós, infelizmente, nós não temos verba, tudo é do bolso, tudo não é malemaia de campanha, mas é nós que assumimos né, toda a responsabilidade mesmo. E só para que vocês saibam que posteriormente nós temos a ONG de Cornélia, onde tem o Haddad, o vereador, que ele estará nos orientando, porque está bem avançado lá. Nós já temos um encontro marcado, já que estaremos indo lá, que ele vai nos orientar com relação ao projeto, posteriormente falar com a prefeita, para ver qual projeto será ideal para que não haja confronto, mas a união para a causa. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, que hoje eu fico bastante sensibilizada, eu vou encerrar, tá na meia hora? Já na verdade já se esgotou. Então, no meu horário no meu tempo de líder, eu vou fazer uma breve leitura que eu preparei aqui para estar passando para vocês, aí eu concluo este meu pensamento e essa nossa devoção, e nós precisamos de cada um de vocês também. É só. Convido também para fazer uso da tribuna a vereadora Nete.
Reitero meus cumprimentos a todos os presentes e também a todos que nos acompanham pelo site. Eu só gostaria de tocar aqui no assunto em relação ao fato ocorrido na sexta-feira passada, quando eu estava na Feira da Lua e fui procurada, por um munícipe, por um cidadão, que presenciou o transbordo de uma mercadoria e afirmou que se tratava de merenda escolar e queria providências. Como cidadã e principalmente como vereadora na qual eu fui procurada, eu fui verificar e de fato constatei que se tratava de merenda escolar. Não sabendo a origem, não sabendo a procedência, para onde ia, de quem era, e por julgar de competência da Polícia Militar a averiguação da situação e quem eram as pessoas envolvidas, quem estava com o carro que fez o transbordo e para o carro que foi transbordado, eu acionei o comando da polícia local, para que houvesse esclarecimento da situação. E no momento a intenção é para evitar especulações. Mas hoje em especial eu quero usar essa tribuna para falar sobre uma nota de esclarecimento da Prefeitura de Sertaneja sobre a merenda escolar. Então, eu vou estar lendo parágrafos e vou estar comentando. No primeiro parágrafo, dizia o seguinte: em decorrência dos fatos ocorridos na última sexta-feira, dia 1º de abril de 2016, referente ao descarte de merenda escolar, o município de Sertaneja esclarece à população que a merenda mencionada e que foi vinculada na mídia como pertencente ao município, na verdade, trata-se de merenda repassada pelo governo do Paraná à Escola Estadual Agmar Mendonça Scardazzi, ou seja, não pertence à merenda de escolas ou projetos da rede municipal. Pois bem, realmente não pertence à rede municipal, mas em nenhum momento foi afirmado que seria da rede municipal ou estadual, porque o denunciante, ele não sabia a procedência, muito menos eu, que atendi o cidadão que queria providências. E a Polícia Militar, ela foi justamente acionada para saber a procedência. Aí, no segundo parágrafo, a Prefeitura: além do mais, restou esclarecidas às autoridades que o alimento foi retirado pela Vigilância Sanitária Municipal a pedido da direção daquela escola estadual, cujo recolhimento se deu em virtude de tais alimentos apresentar sinais de serem impróprios para o consumo. Concordo, restou sim esclarecidas às autoridades, mas restou porque foi averiguado e se tal procedimento do acionamento da Polícia Civil não tivesse sido feito, o desfecho poderia ter sido muito diferente e eu não tenho dúvidas disso. Haveria sim muitas conversas distorcidas, muitas insinuações. Outro parágrafo da Prefeitura, do esclarecimento da Prefeitura. O município de Sertaneja parabeniza a ação correta e rápida por parte da direção daquela escola, bem como da vigilância sanitária que agiram dentro de seu dever legal de agir, evitando que alimento impróprio chegasse a ser consumido por alunos de mercadoria daquela escola. Bem, quanto à atuação da vigilância sanitária e da direção, parabenizando pela ação rápida das partes, por agirem dentro do seu dever legal de agir, se for legal ou não, mas eu creio ter sido sim, o procedimento correto que foi feito e também que não houve má intenção das partes, no caso do vigilante sanitário e da direção, conforme já foi esclarecido e publicado. Enfim, Prefeitura afirmando: tudo não passou de um mal-entendido, precipitação dos denunciantes, que só pensaram na repercussão do fato, sem sequer ater-se ao correto e respeito ao trabalho preventivo da direção escolar e vigilância sanitária, órgãos estes que agiram priorizando a proteção de um bem maior, a saúde dos alunos da escola. Então, vamos em parte. Quando a Prefeitura coloca mal-entendido, vejam bem, acontecimento numa sexta-feira à noite, uma situação interpretada por um cidadão como irregular, que providências deveriam ser tomadas para esclarecimento, sem saber quais eram os envolvidos,
a origem e o destino da merenda, em se tratando de merenda, com a informação que eu tenho, que eu já fui gestora, eu sei muito bem como que deve se proceder numa situação como essa. A merenda estava venda proibida, denuncie, colocada em cima de uma caminhonete, numa sexta-feira à noite. Que providência que deveria ser tomada? Foi um mal-entendido? Não, eu não tenho dúvidas que não. Foi um mal-entendido, sim. Mas tinha que haver esclarecimento, sim, pelas partes que estavam envolvidas. Em relação à prefeitura afirmar precipitação dos denunciantes. O denunciante, nós sabemos quem foi o Jucão. Eu fui a solicitante, porque ele veio, denunciou a mim, e eu solicitei a polícia militar, né, tendo em vista o munícipe que me procurou para que se tomasse providência. Eu, vereador, eu fiz aquilo que deveria ser feito. Situação ocorrida, reafirmo, sexta-feira à noite, constatado que se tratava de merenda escolar, numa caminhonete com placa de fora, sem saber quem era o proprietário, assim como não sabia quem havia feito transbordo, sem saber a origem e o destino da mercadoria. Eu não vejo nada de precipitação se a situação não estava clara. É por isso que a Polícia Militar foi acionada, que era essa, legalmente, a providência a ser tomada por qualquer um daqui dos nobres vereadores numa situação assim. Outro comentário, né, da prefeitura, que só pensaram na repercussão do fato. Vejam bem, eu não vejo dessa forma, discordo. Vejo que quem está preocupado e ou interessado com a repercussão dos fatos é a prefeitura, pelo texto de esclarecimento, querendo pusicalizar com a situação. Aí sim que eu vejo que ela sim que está preocupada e interessada na repercussão dos fatos. E ainda quando a prefeitura coloca, sem sequer ater-se ao correto e respeitoso trabalho preventivo da direção escolar e vigilância sanitária, órgãos estes que agiram priorizando a proteção de um bem maior, a saúde dos alunos daquela escola. É outra situação, outro comentário também que não procede. Não procede por quê? Não procede e mostra que quem está interessado na repercussão dos fatos, mais uma vez falo, é a prefeitura ao emitir essa nota de esclarecimento. Por que que eu falo isso? Pois não houve em nenhum momento falta de respeito ao trabalho preventivo, nem da direção escolar, muito menos do vigilante sanitário. O porquê que não houve? Porque ninguém tinha conhecimento quem era a merenda, quem era o motorista, por que que estava sendo transbordo. Não é verdade? Então, todas essas situações que levaram, né, o esclarecimento dos fatos, né, para evitar, torno a falar aqui, especulações, fatos distorcidos e interpretações malvadas, né, com segundas intenções. Quando a polícia foi acionada, foi com essa intenção. Seria obrigação de qualquer um vereador, se estivesse lá e fosse procurado por um cidadão. Enfim, eu quero finalizar que creio que o correto e o sensato foi sim a providência tomada. E digo mais, providência, reitero aqui, que evitou especulações que poderiam ter proporções maiores sobre a situação, pré-julgamento das pessoas e até injustamente. Eu não tenho interesse, quero registrar aqui também, na repercussão dessa situação. E aqui todos que me ouvem, né, podem ter certeza que a minha postura seria muito além do que foi feito. Mas por respeito às partes envolvidas e pelo esclarecimento feito, eu considero válido e por hora correto o procedimento que tomei até aqui. Está aberto explicações pessoais, ninguém consta. Pela ordem, senhora presidente. Sim. Posso usar o meu tempo de líder? Qual o assunto, vereadora? É só dar continuidade ao que Sim. sobre a ONG. Então, só para concluir aquilo tudo que eu estava colocando, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte.
que eu vejo que a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. Quando nos dedicamos a uma causa, não é esperando o reconhecimento, isso é de verdade o que eu estou dizendo. Essa dedicação nossa, ela não é para termos reconhecimento. Até porque inúmeras vezes, tá, nós somos xingados, tá, não é aceito porque já houve denúncia. Então, muitas vezes nós somos criticados, né, por atitudes que nós temos que tomar. Então, por isso que eu digo que as ações nossas, ela não visa a questão do reconhecimento. Mas é fazer algo que alegra a nossa alma. Eu falo isso porque é muito verdadeiro isso. Tem muitas pessoas que não entendem esse amor, entendeu? Então, realmente alegra a nossa alma, porque é difícil demais, nós podemos jamais virar simplesmente os nossos rostos. Toda forma de vida é uma manifestação de Deus. E está sob nossos cuidados. E aqui eu vou ler só um pensamento de Lamartine que diz o seguinte: entre a brutalidade para com o animal e a crueldade para com o homem, existe uma só diferença, a vítima. É só isso, senhora presidente. Nada mais havendo. Peço a palavra, senhora presidente. Sim, tempo de líder. Qual o assunto, vereador? A reflexão que não foi lida no início. Sim. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso, longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. Sêneca. Eu não lia. Peço a palavra. Qual o assunto? Como líder do PSDB? O assunto atribuição do vereador. Ah, sim. 2 minutos. Boa noite a todos outra vez. Eu, usando a minha atribuição, na sessão passada, eu fiz um requerimento pedindo um processo licitatório da venda do britador do município. Eu queria agradecer aqui até a prefeita pela rapidez que mandou a resposta. E estou com os documentos, vou estudá-los, mas pelo que eu já mais ou menos vi, a coisa é feia. E quero dizer também que eu apoio o que a vereadora Nete fez na última sexta-feira, porque se ela não fizesse o que ela fez, ela teria prevaricado. Todo vereador que recebe uma denúncia, vereador, ele tem o senhor pediu a em atribuição relação... do vereador. Ah, sim. Pode continuar. Todo vereador que recebe uma denúncia, ele tem que fiscalizar. Mas uma situação daquela lá, mais uma vez, tem que falar, é o reflexo de uma administração, de um grupo político que já acabou. Era só isso. Nada mais havendo, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Agradecemos a presença de todos. Boa noite.